Caros amigos da Luisfera e da rubrica Via Livre, no Via Livre de hoje, dia 19 de fevereiro de 2012, eu queria prestar uma pequena homenagem à minha mãe. Fez agora no dia 15, na passada quarta-feira, 5 anos que ela faleceu. Foi mais rigorosamente no dia 15 de fevereiro de 2007. E eu, como os meus amigos, aqueles que são leitores e assinantes e que recebem as Media News Release através da newsletter, já tiveram a oportunidade de poder fazer a leitura dessa Media News Release que eu também editei nesse dia 15, também numa pequena homenagem a ela. Bom, vai ser esse o tema do Via Livre de hoje. E falar um bocadinho da vivência ferroviária que ela também teve. Como sempre, eu tenho revistas que vou recebendo e que vou comprando. A primeira que eu queria fazer referência é a Via Livre, deste mês de fevereiro, e que recebi nos meus serviços, que mais uma vez agradeço, e que é editada pela Fundación de los Ferrocarriles Espanhóis. A revista tem aqui vários pontos e eu gostaria de fazer referência a 3 deles. A primeira tem a ver com a alta velocidade na Ilha Formosa, em Taiwan, através da Taiwan High-Speed Rail Corporation, que é a empresa que está a explorar o serviço de grande velocidade na Ilha Formosa, que é apenas uma linha que vai entre Taipei e Kaohsiung. São 300 e tal quilómetros e os comboios são formados através da plataforma Shinkansen, que serve os comboios de grande velocidade no Japão. Depois, eu gostaria de também fazer referência aqui, a revista traz aqui 2 folhas, 2 páginas, aliás, com fotografias dos tramvias elétricos de Lisboa. Eles são muito aficionados dos nossos elétricos, que a Carris ainda tem, então eles fazem aqui um convite para as pessoas virem a Lisboa e para verem os tramvias da Carris. Depois, para terminar, o artigo mais interessante da revista tem aqui um pequeno dossiê sobre o parque atual de comboios AVE de grande velocidade da Espanha, explorados, que pertencem à Renfe. Começa pela série 100, a primitiva, de 92, que fez Madrid-Sevilha, e depois todas as séries subsequentes, a 102, os Patos, os Patitos da série 130, os Velares da série 103, 104, o 114, 120, 121. Tem aqui um pequeno dossiê e com as características técnicas de cada série. Continuando, a outra revista que, neste caso, que comprei, que é a MacTrem deste mês de fevereiro, eu gostaria de referir aos meus amigos 3 situações também, 3 artigos. O primeiro deles tem a ver aqui com esta situação de análise da própria revista MacTest às locomotivas da série 353 e 354, os famosos Talgo, tanto é no modelo da escala N da Arnold. Tem aqui uma análise profunda sobre as características técnicas de cada modelo. Depois veio aqui um primeiro balanço sobre a alta velocidade em Galícia. Portanto, os meus amigos sabem, desde dezembro passado que está em exploração comercial os comboios, tanto a linha de alta velocidade entre Ourense e Santiago de Compostela. Portanto, eles falam aqui sobre isso. Fazem aqui uma pequena perspectiva sobre isso. Depois, para terminar, eu queria fazer referência aqui a outro artigo que tem a ver connosco, com o nosso país, e que está na parte final em notícias. Adiós a las canadienses. Portanto, eles assinalam também aqui o canto do cisne das nossas locomotivas da série 1550 MLW, Montreal Locomotive Works, que durante muitos e muitos anos estiveram ao serviço da CP e que são uma série mítica também para mim e para a Luisfera. Esta série 1550, 1960 e 2600, neste caso, últimas locomotivas elétricas, são as 3 séries míticas e muito importantes para a Luisfera. Vamos ao livro da semana, para a semana 8, que agora vai começar
Trata-se de um livro muito pequenino, muito levezinho para ler, que é um livro de bolso, de grandes obras, O Dia Cinzento e Outros Contos, de Mário Dionísio. Prefácio. E uma pequena descrição da obra diz o seguinte: lembro-me perfeitamente de que, ao escrever O Dia Cinzento, não me movia a mínima ambição literária, mas outra, muito mais ambiciosa e mais ingênua, que era a de acordar naqueles que o lessem a consciência da injustiça social e a necessidade de agirem contra ela. Eis as palavras que Mário Dionísio nos deixa no prefácio desta antologia e que resumem o espírito de uma obra pouco ou nada aclamada quando a sua publicação, mas que o passar do tempo tornou uma das mais aplaudidas da nossa literatura. Para ler então nesta semana 8. Bom, meus amigos, em relação então ao tema e ao motivo deste vídeo para este dia 19, eu queria então fazer referência ao 5º aniversário da morte da minha mãe, que ocorreu na passada quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Eu gostaria de vos dizer que portanto, ela faleceu com 82 anos e foi uma pessoa que viveu, quase que se pode dizer, metade até aos 41, portanto, assim mais ou menos, de maneira mais ou menos rigorosa. Metade da sua vida foi vivida na Beira Baixa, na Covilhã, na Serra da Estrela, onde ela era, e a outra metade da sua vida na cidade do Porto. Portanto, quando casou, foi viver para a cidade do Porto, visto que meu pai também já falecido já há bastantes anos, em 1971, e já agora que estou a falar da minha família, também o meu irmão, o único irmão que eu tive também, já faleceu em 1985, tinha 25 anos, eu tinha 26, portanto ele tinha 24 e eu tinha 25 anos. Portanto, de uma família de 4 pessoas, só estou eu. E portanto, a minha mãe viveu na cidade do Porto até falecer, como disse, em 2007. E aquilo que eu recordo e tudo isso foi de quando eu era pequenito, tudo isso, os meus brinquedos eram sempre comboios, naquela altura não havia a abundância que há hoje, e então para mim qualquer carrinho de linhas ou qualquer coisinha assim simples, para mim era um comboio e tudo isso com 2, 3 anos. Eu recordo-me de uma tia minha também me ter oferecido uma locomotiva a vapor toda plastificada, de grandes dimensões, de maneira que eu não estragasse. Mas pronto, referindo-me mais rigorosamente a ela, eu queria dizer que desde os meus 7, 8, 9 anos, que ela, todos os anos do verão, e quando eu comecei a andar na escola, nas férias de verão, fazíamos a viagem entre o Porto e a Covilhã, Porto onde residíamos, e a Covilhã, a terra natal dela e onde estava a mãe dela, a minha avó, onde tinha a Quinta da Boa Vista, que hoje já não existe, e que fazia fronteira com a linha da Beira Baixa, mais rigorosamente entre a passagem de nível do campo da aviação, da estrada, do campo da aviação, que já foi encerrada para Rafés já há muitos anos. Tanto desde essa passagem de nível até à entrada com o layout anterior, na estação da Covilhã, e junto àquela ponte que lá está de um arco. Portanto, todo esse terreno, essa quinta que estava do lado esquerdo, no sentido ascendente da linha Beira Baixa, pertencia à minha avó e era a Quinta de Boa Vista. Foi aí que começaram a minha paixão pelos comboios e o nascimento e o embrião da Luís Ferro. Portanto, eu queria referir que ela usava sempre nas deslocações, seja no Porto, quando eu era muito garoto, raramente fazia isso. Mas depois, nos últimos anos, sempre que se deslocava no Porto, nos arredores, faria sempre o comboio. Só em alternativa é que ela usava o autocarro, muito raramente. Tenho poucas recordações disso. Mas de recordações dela a viajar de comboio, tenho muitas recordações. E, portanto, eu gostaria de lhe fazer esta pequena homenagem pelo grande contributo que ela deu para comigo, no gosto que eu tive pelos comboios e no incentivo que ela sempre me deu, e também pela tristeza que ela teve em 2006, quando viu que não foi concedido aquilo que ela pensava que me poderiam fazer. Isso foi uma das coisas que mais me chocou e que mais me entristeceu na altura, porque ela viu isso como uma grande injustiça. Mas pronto, as coisas aconteceram assim e não posso determinar que tivesse sido ao contrário. Mas isso marcou-me para sempre e nunca mais será apagado. Ainda para baixo, quando a CP me tinha prometido que ia estar comigo em 2006. Mas pronto, eu queria fazer então esta referência, esta súmula de viagens que fiz durante décadas, foram quase 30 anos, a fazermos Porto,
maravilhosa Guarda Covilhã, através da magnífica Beira Alta, tantas e tantas recordações. Ela também fez outros circuitos, Lisboa-Porto várias vezes, também fez a Beira Baixa, também fez o Douro, eu levei-a ao Douro para ela conhecer o Douro através da Baixa, e ela ficou encantada realmente com a viagem de comboio que é feita até o Pocinho. Fiz com ela várias vezes essa viagem. Portanto, queria terminar fazendo então, como vos disse, esta homenagem para dizer que era uma pessoa que, embora fosse uma pessoa que tivesse uma educação berã, dura, agreste, era uma pessoa que gostava muito de comboios e que sempre me incutiu esse amor pelos comboios, sempre viajou e pronto, era isso que eu queria dizer de uma forma simples e prestar-lhe esta homenagem neste dia livre. Meus amigos, até ao próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado.